Nesta edição de Motores, vamos rever a temporada de 2016 do troféu Super 7 by Kia. Hugo Araújo e Luís Calheiros Ferreira foram os grandes campeões. « 2016 marcou uma nova era no troféu Super 7 by Kia. Jornadas extra não pontuáveis, uma espécie de preparação para os verdadeiros desafios, já que nesta temporada surgiu também uma novidade a nível técnico com uma melhoria da caixa de velocidades. Basicamente a caixa apresenta uns sincronizadores de aço e o diferencial tem um pinhão que permite o carro andar em terceira, quarta e quinta, tem uma relação mais curta, mais adequada aos circuitos que nós utilizamos e torna o carro também mais divertido. A CRM Motorsport, a organização da competição monomarca nacional, juntou-se novamente à Macmillan Motorsport para tornar a temporada ainda mais competitiva e animada dentro e fora de pista. Em 2016, os Super 7 saíram pela primeira vez para o asfalto em Silverstone. As duas corridas ficaram marcadas por lutas espetaculares em pista. Hugo Araújo e David Saraiva foram os primeiros vencedores do ano. Em Silverstone correu-se também na classe Business. Tiago Carvalho repetiu o feito da primeira corrida, que culminou numa dobradinha nesta primeira prova do troféu. Foi também em terras de Sua Majestade que se correu a segunda jornada extra do troféu Super 7 by Kia, um pulo de Silverstone para Rockingham. A última paragem das jornadas extra foi no mítico circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, com 17 pilotos inscritos. Vamos então agora às verdadeiras contas com as 3 rondas pontuáveis do troféu monomarca. O circuito de Jerez, em Espanha, foi palco da primeira jornada pontuável do troféu Super 7 by Kia. O segundo dia de prova contou com as duas corridas. Ao contrário da qualificação, na primeira corrida o sol não estava tão forte nem a pista tão abrasiva, o que poderia fazer com que os tempos fossem mais rápidos. A sair da pole position estava Eduardo Leitão, que tinha David Saraiva ao lado. Dentro da classe Business, a mostrar a competitividade do dia anterior, Luís Calheiros Ferreira seguia na frente e colado à traseira do Super 7 tinha Pedro Falé, que estava concentrado em não perder. Também aqui 200 milésimos entre eles. José Col de Almeida tinha-se chegado a este grupo, que se juntou logo no início, agora com uma melhor afinação do que no primeiro dia. José João Magalhães não parava de tentar recuperar e ao longo das voltas foi vê-lo a chegar-se cada vez mais à frente e ultrapassar 1 a 1 os pilotos. À sexta volta ocupava já a terceira posição, empurrando José Carlos Pires para quarto. Magalhães estava a 2,3 segundos do primeiro lugar. David Saraiva, que continuava na mesma estratégia com Eduardo Leitão, e os dois iam colados sempre lado a lado. Aqui foi assinalada a volta mais rápida da corrida, Leitão com 2 minutos 5 segundos e 270 milésimos. Na categoria Business, na frente, assistia-se a uma reviravolta. Luís Calheiros Ferreira ficou sem a terceira mudança, o que permitiu a Pedro Falé encontrar uma abertura para entrar na liderança da classe e separar o elástico de Calheiros, já que à oitava volta eram já 4 segundos a estar entre os dois. José João Magalhães ainda se aproximou e bem do grupo da frente. À 13ª volta estava a apenas meio segundo do líder. Cruzou meta a 100 milésimos do vencedor, mas na terceira posição. O piloto não estava à espera desta bandeirada xadrez, já que pensava que ia dar mais uma volta. David Saraiva e Eduardo Leitão passaram a meta com apenas 84 milésimos entre eles, com Leitão a levar a melhor numa corrida onde andaram sempre juntos.
O JJ Magalhães, no fim, nas últimas 4, 5 voltas, acho eu, chegou-se a nós. Andou ali também na guerra, mas um bocado na expectativa, pelo menos foi a sensação com que eu fiquei, para depois também acabarmos quase os três lado a lado na reta da meta, que é sempre, no Super 7 acaba normalmente, quase sempre assim, já sabemos, é um habitué aqui das corridas no Super 7. Dentro da categoria Business, Pedro Falé conseguiu manter o primeiro posto, que geriu com cerca de 15 segundos de vantagem para Luís Calheiros Ferreira e 25 para José Col de Almeida. Pedro Falé! Pedro Falé regressou sim ao troféu da melhor forma, com uma vitória. Consegui-me colar a ele e fui o tempo todo atrás dele. E aí ele picado com outros que eu não sei quem era. E pronto, e foi divertidíssimo. Ele teve azar, ficou sem a terceira e pronto, depois abriu, eu passei e foi, eu fui até ao pódio. Vamos agora para a segunda corrida ao final da tarde do segundo dia de prova. A categoria Pro voltava a estar ao mais alto nível e cedo se formou um trio com Araújo, Sérgio Saraiva e Gonçalo Lobo do Val. Mas José Carlos Pires e José João Magalhães, que conseguiu logo recuperar do arranque, estavam bem próximos. Era 1 segundo e 100 milésimos a estar entre o top 5 da corrida. Dentro da categoria Business, Tiago Carvalho seguia na frente, tendo ganho logo várias posições com o bom arranque na partida. Pedro Falé ainda estava a recuperar do arranque falhado, estava em segundo, com 2 segundos para Tiago. José Col de Almeida era o terceiro da categoria. José João Magalhães e Gonçalo Duval tinham apenas 400 milésimos entre eles e Magalhães aproveitou a ida de Lobo Duval às boxes para ficar mais confortável no terceiro lugar, já que à sétima volta tinha quase 6 segundos de diferença para o quarto, Ricardo Leitão. José João Magalhães estava a perder tempo e à 12ª volta já estava separado do líder por 7 segundos e meio e deixava Ricardo Leitão a aproximar-se. O Garujo seguia a aumentar cada vez mais a vantagem e a faltarem poucas voltas para o final, os 3 segundos poderiam ser difíceis de recuperar para Sérgio Saraiva, que estava em segundo lugar. José João Magalhães fez novamente um mau arranque, mas conseguiu concentrar-se para recuperar e terminar no terceiro lugar. O Garujo e Sérgio Saraiva protagonizaram a luta pela frente, com Araújo a acabar por se distanciar em 4 segundos e garantir a vitória com Saraiva em segundo. Depois apercebi-me que ele eventualmente terá cometido algum erro, foi mais lento numa zona e ataquei a fundo nos sítios onde sabia que eu era mais rápido para abrir ali um fosso. Vi pela informação da boxe que tinha aberto um fosso de 1 segundo e a partir daí esqueci os espelhos e concentrei-me para a frente e tentar abrir a maior margem possível e tentar fazer a volta mais rápida para amealhar o ponto da volta mais rápido. Na categoria Business, o ritmo de Tiago Carvalho esteve em evidência. Uma corrida controlada com 14 segundos de vantagem para Pedro Falé, que desceu uma posição em relação à primeira corrida. Mais uma vez foi José Col de Almeida a fechar o top 3. De recordar que Luís Calheiros Ferreira correu ainda sem a terceira mudança, o que o levou a terminar em 4º lugar. Consegui ficar num grupo muito divertido, com o Ricardo Araújo, o Duarte a guiar, o Gaspar, consecutivamente a trocarmos de posições. E foi assim a corrida toda. E pronto, consegui acabar, ganhar a Business e diverti-me imenso. O Autódromo Internacional do Algarve recebeu a 5ª ronda do troféu Super 7 by Kia, a segunda pontuável da temporada. Vamos agora à primeira corrida dos pilotos nacionais. Ainda durante a primeira volta, um toque entre Ray Gilliland, Luís Pulda e Tiago Carvalho fez com que se criasse confusão no meio do pelotão, que levou alguns pilotos a terem de ir às boxes e mudou algumas contas logo na fase inicial. Um outro toque na curva 3 afetou David Saraiva, que lutava pela vitória. O piloto que tinha saído em primeiro na grelha portuguesa teve de ir à boxe para reparar a dianteira do Super 7.
À quarta volta, na curva 5, o estreante Vasco Vilhena fez um peão. O safety car teve de entrar em pista quando se percebeu que o motor do Super 7 já não conseguia ligar. Esta situação demorou apenas 2 voltas, mas novamente permitiu mudar algumas contas, já que o pelotão se agrupou. Com a saída do safety car, assistimos a novas trocas na classificação. À sexta volta, José Carlos Pires retomava o posto que lhe pertenceu de início e deixava Eduardo Leitão para trás. Na classe Business, Tiago Carvalho, que se viu relegado para os últimos lugares, já estava a recuperar. A oitava volta era o segundo melhor em pista, uma corrida que estava a ser liderada desde o início por Luís Calheiros Ferreira. Até aqui, pelo top 3, tinham passado pilotos como José Col de Almeida, que neste momento era segundo na categoria, Vasco Vilhena, que já estava de fora da prova, e Paulo Galvez, que rodava agora em quarto lugar. Apenas a bandeirada xadrez iria determinar como iriam ficar as contas. Pires estava na frente, mas na última curva Leitão deu tudo e os dois acabaram por cruzar a meta com menos de 1/10 de diferença. No final percebi que os meus pneus e os deles já estavam muito quentes e já estava a escorregar muito o carro. Optei por dar 2 voltas no cone, a tentar arrefecer os pneus para na última volta atacar. Assim foi. Ele não conseguiu poupar e na parabólica o carro começou a escorregar. A mim não, e apanhei o cone e consegui passar mesmo na linha de meta e ganhei esta corrida. Foi uma grande operação para o campeonato. Nuno Santos foi o terceiro piloto a cruzar a linha da meta, assim a regressar aos pódios na competição. Mas no final o piloto foi penalizado em 30 segundos por uma alegada irregularidade durante o período de safety car. A decisão foi contestada, o piloto aguardava a decisão, mas na tabela ficou em 9º lugar. Isto fez com que José João Magalhães assumisse o terceiro posto, depois de até ao final ser mantido numa luta animada com João Muniz Galvão. Dentro da categoria Business, Tiago Carvalho esteve em excelente forma. O piloto chegou a estar em último dentro do pelotão nacional, mas numa forte recuperação. Não parou de escalar para terminar mesmo em primeiro na categoria, 8º na geral nacional. Uma boa continuação de Jerez. Foi muito complicado porque fiquei logo na primeira curva, houve ali um toque, fiquei ali preso, tive que ir à boxe, pronto, e depois tive a sorte do safety car e foi recuperar, um bocadinho com esforço. Luís Calheiros Ferreira liderou a categoria durante grande parte das voltas, mas desta vez ficou para o segundo posto. A encerrar o pódio da categoria ficou José Col de Almeida, que teve Paulo Galvez bem atrás. Col de Almeida somou também assim mais um pódio nesta temporada. Vamos agora à segunda corrida, onde José Carlos Pires ia sair da pole position depois de ter sido cerca de 1 segundo mais rápido que Luís Lisboa. José Carlos Pires aproveitou bem para se colocar logo na frente, à primeira volta com cerca de 1,5 segundos, separado de Hugo Araújo. Atrás, na luta pelo terceiro posto, as contas estavam animadas. 1 segundo entre 4 pilotos: Sérgio Saraiva, Luís Lisboa, Gonçalo Abdoval e José João Magalhães. De referir ainda que nesta corrida José Carlos Pires tinha o volante no lado direito, em vez do habitual lado esquerdo. A luta pelo terceiro posto era mesmo a mais animada. Sérgio Saraiva e Hugo Araújo andavam em constante troca de posições. Um erro ainda levou Araújo a cair para quarto à 9ª volta, mas o piloto voltou ao terceiro posto, quase colado a Saraiva e com José João Magalhães a 200 milésimos. Na classe Business continuávamos a ver a hegemonia de Tiago Carvalho. José Carlos Pires dominou por completo toda a corrida, depois de em Jerez não ter tido o melhor desempenho. Terminou com 14 segundos de vantagem. Tive de me ir embora logo no início, consegui destacar-me ali 3 segunditos do segundo classificado, pelo não poder apanhar nenhum cone dar. E a partir daí eu sabia que tinha andamento, estava rápido, e fui-me embora e foi isso que tentei fazer, ganhar alguma vantagem, gerir a corrida e foi isso que fiz. Em segundo lugar, numa luta muito renhida, ficou Sérgio Saraiva, que acabou por deixar Hugo Araújo para terceiro, cerca de 300 milésimos entre os dois. Em quarto lugar terminou José João Magalhães. Na categoria Business, Tiago Carvalho voltou a vencer com autoridade, entrando até em lutas fora da classe. Tiago saiu assim de Portimão na liderança do campeonato.
Deu um bocadinho menos de trabalho que a primeira, mas tive de trabalhar bastante para conseguir a vitória na business também. E pronto, tive um grupo animado que também fez-me andar para a frente. E pronto, acho que foi um fim de semana espetacular, consegui fazer a dobradinha e agora vamos ver, não sei como é que é do Estoril. Luís Caras Ferreira ficou em segundo lugar, com o jovem Rodrigo Galveias em terceiro, na segunda corrida de automóveis que fez. Destaque ainda para Paulo Macedo e Nuno Santos, que tiveram o primeiro contacto com o mais potente modelo R300, que em 2017 vai fazer parte do troféu. O carro mostrou ser competitivo. Na primeira corrida discutiu o terceiro posto e na segunda fez tempos ao nível de quem ficou no pódio. O circuito do Estoril recebeu a sexta e última ronda do troféu Super 7 by Kia. Eram 4 os pilotos com hipóteses de chegar ao cobiçado título da classe Pro. Eduardo Leitão chegava como o líder, 5 pontos de diferença para Hugo Araújo. José Carlos Pires e Sérgio Saraiva também tinham possibilidade de vencer, empatados com 74 pontos. Na classe Business, Luís Caras Ferreira, Tiago Carvalho, José Colde Almeida e Rodrigo Galveias eram quem tinha mais hipóteses de dominar. Vamos à primeira corrida dos pilotos nacionais, a começar pela classe Pro. José Carlos Pires era o piloto mais rápido, focado nas contas para o título e ganhou desde logo alguma distância. Mas ainda na primeira volta o azar bateu à porta. Pires teve de abandonar com problemas na caixa de velocidades. Assim, o comando da prova ficou para Sérgio Saraiva. O piloto era perseguido por Eduardo Leitão, Nuno Santos, Gonçalo Duval, José João Magalhães e Nuno Pires. Nuno Santos estava a defender bem o terceiro posto, com constantes ameaças, por vezes concretizadas de Lobo Duval, mas a estratégia deste fazia o mesmo cair para quinto à sexta volta. Entretanto, na volta seguinte, Eduardo Leitão assumia a frente da corrida, ao empurrar Sérgio Saraiva para segundo lugar. Atrás, JJ Magalhães estava imparável, ultrapassou Lobo Duval para subir para o quarto posto, mas sem estar contente, umas voltas depois era o detentor do terceiro posto, por troca com Nuno Santos. Os reabastecimentos e troca de pilotos vieram mexer com a classificação e de que maneira. Eduardo Leitão liderava e parou na boxe ao mesmo tempo que Sérgio Saraiva, mas como as boxes estavam lotadas, Leitão perdeu cerca de 28 segundos. Isto fez com que agora David Saraiva saísse disparado para agarrar a frente da corrida e destacar-se. Nuno Santos passou o volante a Hugo Araújo e também a dupla desceu para sétimo lugar. JJ Magalhães beneficiou desta situação para ocupar o segundo posto, seguido de Eduardo Leitão. Em quinto ficaram Nuno Santos e Hugo Araújo. Gonçalo Duval foi quarto classificado. No pódio, no lugar mais baixo, terminou Eduardo Leitão, um resultado que ficou longe daquilo que o piloto queria. Os grandes vencedores foram David e Sérgio Saraiva. Na primeira volta consegui passar logo para a primeira, arrancámos de quarto. Depois, ali com os ingleses, é aquela tal questão dos ingleses, aqueles que atrapalham, não atrapalham. Entretanto, o Leitão chegou-se e depois foi disputa com o Leitão. Até entrarmos na box. Passa um, passa outro, cone, apanha cone, passa um, apanha cone, passa outro. Foi assim até entrar na box. Na saída da boxe, o Leitão perdeu tempo, a gente conseguiu sair dentro do tempo que estava previsto. Foi uma questão depois de gerir, como ganha uma vantagem boa na boxe, geri durante a corrida. Na classe Business, Ricardo Mecre foi quem começou por liderar, mas na mudança de piloto, ao entregar o volante a Frederico Brion Sanches, acabou por deixar Luís Caras Ferreira passar para a frente. Calheiros começou mesmo a isolar-se e intrometer-se em lutas de outras classes. José Colde Almeida, Francisco Pereira Cruz e Paulo e Rodrigo Galveias eram quem lutava pelo terceiro lugar do pódio. Colde Almeida e os Galveias deixavam Francisco rodar à frente, mas isto até à última volta, em que José Colde Almeida acabou mesmo por ocupar o último lugar do pódio. A um segundo ficou Francisco Pereira Cruz em quarto, com Paulo e Rodrigo Galveias em quinto lugar.
Na frente, em segundo, ficou a dupla Frederico Sanches e Ricardo Megre. O grande vencedor e que alcançou também já o título de campeão na classe Business foi Luís Calhas Ferreira. Estou muito contente, a equipa técnica da CRM fez um trabalho fantástico. O carro estava no top da época mesmo, a condução estava a correr lindamente, estava tudo muito civilizado em pista, a pista começou a secar, comecei a conseguir andar depressa, consistente, correu tudo às mil maravilhas. Vamos à segunda corrida do fim de semana, última da temporada 2016 do troféu Super 7 by Kia, a começar pela classe Pro. José Carlos Pires saiu em clara desvantagem, já que o abandono na primeira corrida o deixou a partir quase em último. Ricardo Leitão foi quem arrancou mais forte, mas essa liderança foi só de pouca dura. O Garujo passou para a frente, Saraiva entrou em segundo e Ricardo foi assim empurrado para o terceiro lugar. José Carlos Pires estava numa subida imparável e ocupava à quarta volta o sétimo posto, com o peão de JJ Magalhães na curva 1 e o abandono de Luís Lisboa pela segunda vez no Estoril. O piloto via cada vez melhor à frente da corrida. E quando chegou a João Muniz Galvão, aproveitou para entrar no quarto posto. Entretanto, Ricardo Leitão abandonava com problemas de caixa, ao contrário da primeira corrida. Depois da paragem nas boxes, as posições mantiveram-se. Assim, tínhamos com mudança de pilotos Nuno Santos a assegurar a frente, David Saraiva vinha mais atrás em segundo e José Carlos Pires estava isolado em terceiro lugar. José João Magalhães tentou chegar à frente do Caterham de Bernardo Gonzalez, mas por 6 centésimos foi a dupla de Gonzalez e Muniz Galvão a arrecadar o quarto posto. Em terceiro lugar ficou José Carlos Pires. No segundo lugar do pódio ficaram os primos Saraiva. O derradeiro lugar desta corrida foi para Nuno Santos e Hugo Araújo, este último a conseguir sagrar-se campeão na classe Pro do troféu Super 7 by Kia. O ano começou com o pé direito, parecia que havia uma estrelinha, primeiro porque me juntei ao Nuno, que era a minha referência do troféu, e segundo porque iniciamos em Silverstone, exatamente o local onde tive uma oportunidade perdida. E depois foi encarar as corridas uma a uma, tentar vencer todas e foi com a mesma ambição que chegamos aqui hoje. Dentro da classe Business, Luís Calhas Ferreira tinha já a vitória do campeonato garantida e rodava sem pressões. Problemas na caixa de velocidades não lhe permitiram arrancar na frente, sendo por isso o primeiro líder da corrida, Pedro Falé. Francisco Pereira Cruz ia rodando no quarto posto, mas aos poucos foi subindo e à oitava volta estava já no comando da prova. Víamos atrás Ricardo Megre, Pedro Falé e José Col de Almeida. Depois da paragem nas boxes, Pedro Falé perdeu a segunda posição para Luís Calhas Ferreira, que seguia numa forte recuperação. Já perto do final, José Col de Almeida passou para a frente de Brion Sanches e acabou mesmo na quarta posição. Pedro Falé e Col de Almeida foram fortes oponentes, mas por meio segundo foi Falé a terminar no terceiro lugar, uma corrida batalhada com a caixa. O campeão da classe Business, Luís Calhas Ferreira, foi o segundo mais rápido em pista. A corrida foi muito boa, a CRM excedeu-se no setup do carro, o carro estava espetacular e o tempo estava mais amigável para correr, mais a seco. De maneira que foi fabuloso, a corrida correu lindamente, foi fantástico. O grande vencedor desta corrida, com uma volta de vantagem, foi Francisco Pereira Cruz. Foi das melhores coisas que fiz em toda a minha vida, uma estreia há muito tempo já ansiava e foi espetacular. Apanhámos chuva nos treinos, apanhámos bom tempo, apanhámos misto, muitos carros, foi espetacular. Mais uma temporada super do troféu que tem conquistado cada vez mais adeptos. Para 2017, na 8ª edição consecutiva, voltamos a ter entradas internacionais, tal foi o sucesso do ano passado. Como jornadas extra à Silverstone e Spa-Francorchamps, circuitos a que se junta o de Oulton Park, no Reino Unido. Os pontos começam a ser angariados também num circuito que é uma novidade, o de Vila Real,
Segue-se Gerês, Portimão e o Estoril para encerrar a festa. Até 28 de fevereiro tem a oportunidade de participar na temporada de 2017 do Troféu Super 7 by Kia. Não perca a possibilidade de correr em míticos circuitos tanto nacionais como internacionais. Inscreva-se já no Kia Racing Opportunity.